Aleluia, glória a Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Você pode se assentar. Como foi mencionado aqui, meu nome é Rafael, sou pastor de jovens, já estou à frente da liderança dos jovens e dois adolescentes já há 14 anos. Desde os meus 20, estou envolvido na liderança de jovens e adolescentes. Estou aqui com a minha esposa, Thalita. Esse ano nós fazemos 14 anos de casado, temos 3 filhos, Eduarda de 10 anos, Danilo de 7 e o Ravi de 2 anos, amém? Então nós estamos cumprindo a promessa, tem que crescer e multiplicar, amém? Então você pretende ter filhos aí, você tem que honrar o Pai, o Filho e o Espírito Santo, então pelo menos 3, com pelo menos 3 você faz. Então estou com os discipuladores que estão junto comigo, nesse trabalho, lá na rede, Jonathan e a Tati. O Jonathan me ajuda na parte do discipulado com os jovens e a Tati com os adolescentes, amém? Então, queria já desde já agradecer o convite, para mim é um prazer estar aqui, um privilégio, me sinto muito honrado e eu acredito que Deus vai falar poderosamente no seu coração nesse dia. Quantos creem dessa maneira? Quantos creem dessa maneira? Aleluia, glória a Deus. Amém? Então eu queria compartilhar, hoje eu vou ter 2 momentos aqui de compartilhamento, e eu queria dividir esses momentos. Então o tema dessa conferência é arraigados e edificados. Outra versão diz enraizados. Então eu quero dividir a palavra em 2 momentos. Primeiro eu quero falar dessa raiz, e depois eu quero falar da edificação. Então hoje eu queria compartilhar com você uma palavra, e o tema que eu dei para essa palavra é enraizados em uma identidade sólida, amém? Então se alguém hoje perguntasse para você, quem você é? Você saberia responder essa pergunta? Você saberia definir quem você é? Qual é a sua identidade? O que você definiria a seu respeito? Você sabe que essa é uma resposta muito importante, eu acredito que todos nós precisamos ter clareza para responder, porque eu diria que a maior crise da nossa geração, que assola o coração dos adolescentes, dos jovens da nossa geração, é que eles não sabem responder essa pergunta, eles não conseguem ter clareza da sua identidade, quem eles são. Você vai percebendo que normalmente, quando uma pessoa, essa crise de identidade no adolescente, que o adolescente ele vai começando a se enturmar em vários grupos, e aí ele passa a falar como aquelas pessoas daquele grupo para tentar se encaixar, ele passa a se vestir como aquelas pessoas, ele tenta de tudo e quanto é forma se encontrar, fazer parte de algo, se sentir pertencente, para ele sentir, ter a plena convicção de quem ele é, da sua identidade. Mas sabe qual é o problema? O problema é que muitos vão crescendo e não conseguem ter essa resposta, não conseguem definir a sua identidade. Aí se tornam jovens mais velhos e não conseguem saber qual é a sua real identidade. Se tornam adultos e é muito claro você ver um adulto que não tem identidade. É só você olhar para o estilo de vida daquela pessoa. Gente inconstante, gente que parece que anda e a vida não sai do lugar. É gente fazendo escolhas incertas, pessoas que não têm um propósito definido. Então assim, tudo é fruto de uma falta de identidade. Falta de identidade. Então eu acho que a nossa identidade, ela vai definir muitas coisas importantíssimas das nossas vidas. A nossa identidade, ela vai definir as nossas escolhas. A nossa identidade vai definir o nosso estilo de vida. A nossa identidade, ela vai fazer você trilhar ou definir um destino para a sua vida. Então assim, a identidade, ela vai influenciar diretamente na maneira como nós nos enxergamos. Acredite no que eu vou falar para você agora. O que mais importa na nossa vida não é como as pessoas nos enxergam, nem como nós nos enxergamos. O que define a nossa vida é como Deus nos enxerga. É como o Senhor olha para nós. Quantos podem dizer amém por isso? Isso é o que define a nossa identidade, a nossa vida. Mas no dia a dia, o que mais impacta a sua vida é como você se enxerga.
Deus pode te enxergar de uma maneira, mas se você se enxergar de outra maneira, no seu dia a dia, isso vai influenciar muito as suas escolhas. Isso vai influenciar muito o seu modo de viver, a sua forma de falar. Isso vai influenciar muito as suas decisões. Então, por isso que é muito importante você ter clareza da sua identidade definida, porque isso vai influenciar toda a sua vida. Agora, olha aqui para mim. Eu quero falar sobre Davi com você aqui agora, nesse primeiro momento. A Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi é o tipo de homem que até quem não é crente conhece alguma coisa relacionada com a vida de Davi. Você pode perguntar para um ímpio, ele vai saber mais ou menos contar como é que é a história da luta de Davi contra Golias. É assim ou não é assim? É assim ou não é assim, gente? Porque Davi é alguém conhecido, então todo mundo já ouviu falar da história dele. Então você, como crente, você conhece a história de Davi, você leu a Bíblia. E se eu perguntasse para você, define aí a vida de Davi, quem você acha, qual era a identidade de Davi? Eu particularmente falaria muitas coisas a respeito de Davi. Davi era alguém que sempre foi muito corajoso, desde novo, matou leão, matou urso quando estava cuidando das ovelhas, enfrentou o gigante. Ele foi um excelente rei, ele era um adorador. Eu ia falar um monte de coisa aqui a respeito de Davi. Sem sombra de dúvidas, ele foi o rei mais relevante de Israel. Ele foi o segundo rei, mas foi nele que o território de Israel se expandiu. Ele se tornou muito rico, ele preparou tudo para o seu filho crescer e avançar ainda mais. Mas essas são as funções. Mas quando você vai ver Davi falando a seu respeito, falando da sua identidade, ele não fala nada disso que eu falei aqui para você. Ele define a sua identidade de uma maneira diferente. Por que que Davi faz isso? Não mencionou que ele era rei, não mencionou que ele matou gigante, não mencionou que ele foi um grande guerreiro, porque a maioria das vezes, as pessoas, e até nós mesmos, nos definimos por coisas que fazemos, e não por aquilo que nós somos de verdade. Davi foi rei, mas aquilo era uma função dele, aquilo não definia que era a identidade dele. Davi era um valente, mas aquilo era uma função que ele tinha, não definia a identidade dele. Como então Davi se define? É isso que eu quero falar com você, porque eu acredito que a definição que Davi usa para a sua identidade é a mesma definição que eu e você precisamos ter para ter revelação de quem nós somos no Senhor. Então eu quero ler com você 2 Samuel, capítulo 23, verso 1. A palavra do Senhor diz o seguinte: essas são as últimas palavras de Davi. Então, Samuel está escrevendo e Samuel vai falar quais são as últimas palavras de Davi. Olha as palavras de Davi. Palavras de Davi, filho de Jessé, palavras do homem que foi exaltado, do ungido pelo Deus de Jacó, do cantor dos cânticos de Israel. Então, eu quero definir a nossa identidade para que eu e você possamos ter revelação de quem nós somos em Deus, em 4 coisas que Davi se define. A primeira delas, a nossa identidade, ela é definida pela nossa paternidade. Fala para a pessoa que está do seu lado, a sua identidade é definida pela sua paternidade. Não, mas fala com voz de profeta, fala assim, a sua identidade é definida pela sua paternidade. As primeiras palavras, no verso 1, ele diz assim o seguinte, essas são as últimas palavras de Davi, filho de Jessé. Irmãos, Davi era alguém que tinha convicção de quem ele era filho. Na Bíblia, eu fui pesquisar, existem 16 vezes que é mencionado que Davi é filho de Jessé. 16 vezes, quando vai falar de Davi, menciona e lembra que ele era filho de Jessé. Então, por mais que Jessé não tivesse sido alguém relevante no meio do povo de Israel, Jessé não era rico, Jessé não tinha um local de status, Jessé não era alguém influente no reino, muito pelo contrário, Jessé era alguém muito humilde, de uma família pobre. Então ele não tinha relevância nenhuma e nenhuma expressão no meio do povo de Israel. Você sabe que
por várias vezes, Saul vai falar com Davi, e ele usa essa expressão, mas ele usa essa expressão, filho de Jessé, de uma maneira pejorativa para falar com Davi. Ele fala, quem temos nós com você, ó filho de Jessé? Tipo assim, olha de quem você é filho, olha quem é seu pai, olha da família que você veio, sempre desdenhando de Davi, o tempo inteiro. Mas você sabe que Davi, ele poderia ter vários motivos para não se orgulhar do pai que ele tinha. Não era alguém relevante, não era alguém rico, não era alguém de status. Você lembra que quando o profeta Samuel foi lá na casa de Jessé para ungir o próximo rei, Davi nem convidado para o almoço da família Davi tinha sido. Davi estava esquecido cuidando das ovelhas. Irmãos, você não tem noção, quando um profeta ia na casa de alguém, aquilo ali era o momento mais importante, era o dia mais marcante da vida de alguém, receber o profeta de Deus na nossa casa. Davi ficou fora. Davi tinha muitos motivos, naturalmente falando, para não honrar o pai, para não se orgulhar, mas Davi se sentia honrado por ser filho de quem ele era. Davi em nenhum momento se sentia inferior por causa disso, ele se sentia orgulhoso por ser filho de quem ele era. Agora a minha pergunta para você é, de quem você é filho? Quem é seu pai? Você sabe que normalmente na nossa certidão de nascimento e na nossa identidade vem o nome dos nossos pais. Tem uma irmã lá na nossa igreja e ela não tem o nome do pai dela, ela nunca conheceu o pai dela. Não é nunca conhecer pessoalmente, não, ela nunca soube da história. Não tem nome registrado nem na certidão de nascimento, nem na identidade dela. Ela viveu muitos anos cheia de crise, de identidade, cheia de insegurança, porque ela se sentia abandonada, porque ela não tinha um pai. Ela sofreu dentro de vários relacionamentos, porque constantemente ela carregava essa sensação de insegurança dentro dela. O meu pai me abandonou, mesmo antes de eu nascer. Esse homem que eu estou me relacionando também vai me abandonar. Então ela carregava diversos problemas dentro dela, tudo por traumas de circunstância, de uma falta de paternidade. Não era alguém segura, não era alguém constante, vivia em meio de insegurança. Mas irmãos, eu não estou aqui para falar com você a respeito do seu pai natural. Eu estou aqui para perguntar para você, você tem convicção de quem é o seu pai de verdade? Essa irmã, ela foi curada completamente quando ela teve uma experiência nascendo de novo, quando ela aceitou Jesus, ela foi completamente curada, ela entendeu aquilo que a palavra de Deus diz, pode o seu pai ou sua mãe te abandonar, mas eu todavia não esquecerei de você, eu não vou te abandonar. E aquela mulher, ela se sentiu completamente curada, sarada, porque ela entendeu, agora eu tenho um pai que cuida da minha vida. João capítulo 1, verso 12, diz assim, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Quantos aqui já aceitaram Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida? Sabe o que a Bíblia diz? A todos aqueles que receberam, você foi dado o direito de ser filho de Deus, agora você tem um pai. Você pode não ter tido um pai naturalmente falando, mas agora você não é mais órfão, você tem um pai, você tem alguém que cuida de você. Quantos podem dizer aleluia por isso? Você sabe que eu acredito que o segredo de Davi honrar tanto o seu pai, estava escondido no seu próprio nome. Você sabe qual é o significado de Davi? Amado. Esse é o significado do nome de Davi, amado ou querido. Então assim, Davi, mesmo sendo o mais improvável, o menor da casa de Jessé, ele carregava no seu nome uma marca de como Deus o enxergava. Você é amado. Sabe que quem se sente amado, ele é alguém confiante. Quem se sente amado é seguro. Quem se sente amado é corajoso. Quem se sente amado consegue descansar. Quem se sente amado consegue viver em paz, em meio à dificuldade, em meio à tribulação, em meio a circunstâncias adversas. Quem se sente amado, irmãos, fica em paz. O segredo
de você conseguir viver uma vida vitoriosa é você se sentir amado pelo Senhor. Você sabe, constantemente pessoas falam para você, você evangeliza gente na rua, Jesus te ama. Quantos aqui já ouviram essa frase? Em algum momento? Irmão, Jesus te ama. Aí você fala, amém, glória a Deus. Irmão, não é só saber que Ele te ama, é você ter revelação do amor dEle pela sua vida e você se sentir amado por Ele. Quando você se sente amado, tudo muda na sua vida. Então você não é só filho de Deus, você é um filho muito amado. Diga amém por isso. Olha aqui para mim, você sabe qual foi a primeira palavra que Deus falou para Jesus, registrada na Bíblia? A primeira palavra. Jesus vai para o Jordão ser batizado por João. A Bíblia diz que ele é batizado. No momento que ele é batizado, a Bíblia diz que o Espírito vem e desce sobre ele como pomba, os céus se abrem, todo mundo escuta uma voz que declara: esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Quantos lembram desse momento? Mateus capítulo 3, verso 17. Esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Irmãos, Jesus até aquele momento não tinha feito nenhum milagre. Jesus não tinha começado o seu ministério, nenhuma obra tinha sido feita, mas Deus deixa claro a identidade de Jesus, reafirmando três coisas. Primeiro, filiação, identidade. Esse é meu filho. Segunda coisa, amor, ele é amado. Terceira coisa, aprovação. Quem nele me compraz, é quem nele tem todo o meu prazer. É isso que significa isso. Jesus ainda não tinha feito nada, realizado nenhuma obra, mas Deus já estava reafirmando a identidade dele. Você é filho, você é amado e eu tenho todo prazer em você. E é isso que os céus dizem para você também nessa tarde. Você é meu filho, mas não é um filho qualquer, você é amado e eu tenho prazer em você. Diga amém por isso. Aleluia. Então, logo depois desse episódio, olha o que acontece na vida de Jesus. A Bíblia diz que ele é levado para o deserto para ser tentado. Quantos lembram disso? E o diabo chega para tentar Jesus. Na primeira tentação, o que o diabo fala para Jesus? Você lembra o que o diabo falou para Jesus? Se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus tinha acabado de ouvir os céus falando: se você é meu filho amado em quem me comprazo. Agora, na hora da tentação, o que o diabo está falando? Se você é filho de Deus, então transforma essas pedras em pães. Você sabe, o diabo estava tentando a identidade de Jesus, mas ele ocultou uma palavra. Qual foi a palavra que o diabo ocultou na hora da tentação? Qual foi a palavra? Amado. O diabo não falou: se você é filho amado, transforma essa pedra em pães. Não, ele falou: se você é filho, transforma essas pedras em pães. Por que o diabo ocultou a palavra amado? Porque o trabalho do diabo é levar você a pensar que você não é amado pelo Senhor. Você sabe que quando você não se sente amado pelo Senhor, constantemente você acha que você está em débito com o Senhor. Você está devendo alguma coisa para Deus. Quando você está devendo algo para alguém, a última coisa que você quer na vida é estar no mesmo ambiente ou é trombar com aquela pessoa. Eu sei que eu estou devendo alguma coisa para o Vinícius, eu jamais fico em paz na presença do Vinícius. Jamais. Irmão, para pensar, para analisar. Eu estou devendo um dinheiro para ele. E eu falo: cara, eu não tenho condição nenhuma de pagar. Só que, de alguma forma, Deus me abençoou e alguém me deu um iPhone 17 Pro Max. E eu estou tirando do lacre esse telefone. Na hora que eu estou tirando do lacre esse telefone, o Vinícius entra. O que eu fico na hora? Extremamente acusado. O que o Vinícius vai pensar? Para me pagar não tem dinheiro, mas para comprar um iPhone 17, é assim ou não é assim? Porque eu estou o tempo inteiro fugindo dele, porque eu estou devendo algo para ele. O diabo sempre vai levar você a ser tentado a pensar que Deus não te ama. Que você está em débito, você está devendo alguma coisa, para você correr de Deus, para você fugir de Deus. Então, quando eu estou devendo,
eu fico com medo, eu tento fugir. Agora, quando eu sei que eu estou amado, olha aqui para mim, mesmo errando, mesmo falhando, mesmo de alguma maneira pecando, eu não corro de Deus, corro para Deus. É diferente porque eu sei que Ele me ama. Eu sei que eu sou amado pelo Senhor. Eu sou filho, mas eu sou filho amado. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para você, eu quero que você preste muita atenção no que eu vou falar para você. Você precisa entender e ter revelação do que eu vou falar para você agora nessa hora. Irmãos, não há nada que você faça nessa vida para Deus te amar mais. Mas também não há nada que você faça nessa vida que Deus vai fazer com que Deus te ame menos, ou com que Ele deixe de te amar. Pastor, como que você está tendo tanta convicção para falar isso? Bíblia, Romanos capítulo 8, verso 35. Preste atenção no que diz a palavra do Senhor. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou, porque estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas presentes, nem o porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Olha o que a Bíblia está dizendo. Não existe absolutamente nada que pode separar você do amor de Deus. Sabe o que isso significa? Você é amado e ponto final. Isso faz parte da sua identidade. Eu sei de quem eu sou filho. Eu sou filho de Deus e Ele me ama de uma maneira incondicional. Isso vai mudar a sua vida para sempre. Quem sabe que é amado, ele anda como quem é abençoado. Segunda coisa, a nossa identidade é definida pelo favor de Deus nas nossas vidas. Segunda coisa que Davi fala é palavras do homem que foi exaltado. Irmãos, favor, o que é favor de Deus? Favor é você desfrutar de coisas que você nunca conseguiria desfrutar na sua vida se não fosse Deus abençoando você. Se não fosse Deus abrindo portas, se não fosse Deus fazendo conexões, se não fosse Deus te colocando em um lugar, se não fosse Deus, você nunca chegaria. Sabe o que é isso? Favor. Favor te coloca num lugar onde você não conseguia chegar. Sabe o que o favor faz na nossa vida? O favor faz com que coisas aconteçam muito mais rápido do que naturalmente você conseguiria. Talvez você tenha um desejo no seu coração de ser um empreendedor, de começar um negócio. Não sei, talvez você tenha uma ideia, você fala, vai demorar muitos anos para estabelecer uma empresa, ter uma ideia do negócio. Sabe o que o favor faz? O favor faz assim, ó, coisas instantâneas, rapidamente. O favor acelera coisas na sua vida. Você tem uma ideia, começa a empreender e você vê que as portas se abrem. Sabe o que é isso? Favor. Favor faz você desfrutar de coisas extraordinárias. Sabe o que o favor faz? O favor te tira do último lugar da fila e te coloca como o primeiro para ser abençoado. Você está lá no trabalho, o seu chefe fala, não era nem você que seria promovido, eu estava pensando em uma outra pessoa, mas em algum momento as coisas mudaram e agora é você que vai ser promovido. Sabe o que é isso? Favor. Favor faz coisas serem mudadas, circunstâncias serem transformadas. Isso é favor de Deus. Então, na vida de Davi, é muito claro que ele foi um homem favorecido, que coisas extraordinárias aconteceram. Irmão, da onde Deus tirou Davi? E aonde Deus colocou, Deus tirou Davi de trás das malhadas, cuidando de ovelha para ser um rei sobre Israel. Sabe o que é isso? Favor. Como que você se torna rei sem ser da família real? Não fazia parte da descendência, não era natural acontecer daquela maneira, mas foi favorecido. Então, tudo que Davi colocava a mão para fazer, dava certo. Vou te mostrar isso na Bíblia, 1 Samuel 18:14. E tudo o que fazia dava certo, pois o Senhor estava com ele. 2 Samuel 8, verso 6. O Senhor concedia vitórias a Davi por onde quer que ele fosse. Sabe o que é isso? Favor. Favor é, eu vou colocar a mão nisso aqui, isso aqui vai dar certo, porque tem favor de Deus na minha vida. Aleluia! Eu amo o Salmo 1, o irmão abriu essa conferência lendo o Salmo 1.
Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantado junto a ribeiros de água, cujas folhagens não murcham, cujo fruto dá na estação certa, e tudo quanto ele faz, ele é bem sucedido. Tem uma outra versão aí: tudo que ele coloca a mão para fazer dá certo. Sabe o que é isso? Alguém que tem favor. Eu vim aqui para falar para você, você é alguém que tem favor sobre a sua vida. Você é alguém que é favorecido pelo Senhor. Sabe que teve um dia, eu estava numa reunião de discipulado e uma líder que andava comigo, ela falou: pastor, é impressionante, parece que tudo na tua vida é mais fácil. O Senhor fala assim: nós vamos fazer isso, e dá certo. Eu vou fazer isso, dá certo, esperem. Parece que tudo para o Senhor é mais fácil. Eu falo: sabe o que é isso? Isso é sinal de alguém que tem favor. Quem tem favor, as coisas fluem. Quem tem favor, as coisas acontecem. Então deixa eu dizer uma coisa, eu consigo perceber claramente na minha vida, irmãos, desde a minha infância, assim, favor de Deus na minha vida. Irmãos, eu já desfrutei de coisas na minha vida. Não tenho tempo para contar todos os testemunhos, mas eu vou contar alguns para você, que eu não tinha condição nenhuma de viver aquilo na minha vida. Mas porque eu tinha favor, as coisas aconteciam na minha vida. E acredite, às vezes você acha que para você desfrutar alguma coisa na sua vida, o problema é que você não tem dinheiro. Olha aqui para mim, você não precisa de dinheiro, você precisa de favor. Se você tiver favor, você vai ver coisas extraordinárias acontecendo na sua vida. Diga amém por isso. Deixa eu te contar alguns testemunhos. Irmãos, em 2019 eu tive a oportunidade de ir para uma caravana para Israel. Era o sonho da minha vida conseguir. Fomos para Israel numa caravana, os pastores nos convidaram e nos desafiaram aí. E eu fui para Israel. Cheguei lá em Israel, irmão, estou vivendo um sonho. Estou lá, aquelas ministrações, naqueles lugares, tudo maravilhoso. Teve um dia, à noite, estava já dentro do hotel, já estava dormindo. A gente tinha um grupo dos irmãos que estavam na caravana. Estou vendo mensagem chegando, um monte de mensagem. Falei: o que está acontecendo? Abri o grupo para olhar, estava nevando. E os irmãos estavam lá do lado de fora, brincando na neve. Nunca tinham visto neve. Irmão, já estava deitado para dormir. Eu falei com um rapaz que estava comigo no quarto, que era o meu colega de quarto. Falei: cara, bota uma roupa que está nevando, vamos lá fora. Irmão, eu brincava de guerrinha de lama. Neve eu nunca tinha visto na minha vida. Eu falei: eu não vou perder essa oportunidade, eu vou lá fora. Fui lá fora, ficamos brincando, pegava neve e brincava e tal, não sei o quê. E o rapaz que era o guia de lá, ele falou: faziam 7 anos que não nevava aqui em Israel. Hoje, depois de 7 anos, é o primeiro dia que está nevando. Irmão, só nevou naquele dia, depois não nevou mais. O tempo voltou. Eu falei: sabe o que é isso? É favor de Deus. Eu estou no lugar que jamais eu imaginei estar na minha vida. Não nevava, no dia que eu estou aqui, na hora que eu estou, nevou. Sabe o que é isso? Favor de Deus. Irmãos, o favor de Deus é para você experimentar de algo que você nunca experimentou na sua vida. Não era possível, mas o favor de Deus te leva lá. No mesmo ano, em 2019, decidi trocar de carro. Falei: vou trocar de carro, já estava há algum tempo com o meu carro, tinha uma Palio. E aí eu falei: vou trocar de carro. Vou vender, comecei a pesquisar carro para comprar, achei o carro. Honda Civic, mas seminovo. 2014, eu falei: dá para mim entrar nessa parcela, dá para mim vender meu carro, dar de entrada e ir pagando. Esse era o meu pensamento. Comecei a pesquisar. Um dia meu padrasto falou, minha mãe falou: já que você vai sair para procurar carro, leva ele contigo, porque ele gosta muito de carro, então ele vai te ajudar. Eu falei: tá bom, vamos comigo. Ele já é um senhorzinho, levei ele lá. Chegamos lá, estou escolhendo o carro, eu falei: já encontrei esse carro aqui que eu quero não, eu tenho condição de pagar. Esse carro aqui, que eu quero, é diferente. E aí ele falou assim para mim: mas por que tu vai levar esse carro? Eu falei: porque é o único que eu tenho condição de pagar. Eu vou dar o meu de entrada e vou entrar na parcela e vou pagar. Ele falou: não, esquece isso. Vamos ali em outra concessionária. Aí a gente foi em outra concessionária. Chegamos lá na Toyota, só carro zero. Sabe quando tu entra num lugar assim que você fala assim: eu estou perdendo tempo aqui. E eu não vou comprar nada desses carros aqui. Ficamos olhando. Aí vimos um Corolla, ele falou: olha esse carro aqui. Eu estou olhando o carro, eu falei: mano, uma máquina. Corolla zero. Mano, espetacular. Tu gostou? Eu falei: gostei. Ele falou: tu quer? Eu falei: quero. Eu falei: mas eu não tenho condição de comprar esse carro.
Mas você quer? Eu quero. Falou, então vamos fechar, porque eu vou te dar esse carro de presente. Aí eu olhei para a cara dele, olhei para o carro, olhei para a cara dele, eu falei, é sério isso? Ele falou, é sério. Ele falou outra coisa, não precisa me pagar não, eu vou te dar de presente esse carro. Eu fiquei igual você ficou aí agora. O vendedor falou assim para mim, o que tu vai falar pro teu pai? Eu falei, obrigado, eu não tenho mais o que falar, não tenho palavra. Irmãos, eu saí para comprar um carro, que eu ia entrar numa prestação de 5 anos para pagar. Saí com um carro zero, sem pagar R$1 pelo carro. Sabe o que é isso? Favor de Deus. Favor. Olha aqui para mim, você também é alguém favorecido, tem favor de Deus também na sua vida. Mas preste atenção, olha aqui para mim. Todo mundo que é favorecido vai ser perseguido também. Quem tem favor, irmão, ninguém percebe quem não tem favor. Ninguém persegue, ninguém tem ciúme, ninguém tem inveja de quem não é abençoado. A inveja é só para quem é abençoado, só para quem tem favor. No momento que Saul começou a perceber que tinha favor de Deus na vida de Davi, ele começou a perseguir Davi. Quis matar Davi, quis fazer um monte de barbaridade com Davi. Qual foi o problema na vida de José, filho de Jacó? Ele era alguém favorecido. Quando os irmãos perceberam que ele era favorecido, começaram a perseguir ele. Venderam para o Egito, e você sabe da história que começou a acontecer na vida de José. Por que eu estou te contando tudo isso? Porque da mesma maneira que coisas extraordinárias acontecem na vida de quem é favorecido, perseguição também vem na vida de quem é favorecido. Ciúme, inveja. Tem gente que fala, pastor, eu oro porque eu não quero que as pessoas tenham inveja da minha vida. Bom, se você não quer que as pessoas tenham inveja da sua vida, então você não vai ser abençoado. Porque quem tem favor, quem é abençoado, as pessoas vão ter inveja, vão ter ciúme, vão perseguir você. Mas isso é sinal de que você é favorecido. Isso é sinal de que você é abençoado. Alguém pode dizer amém por isso? Então, primeira coisa, a nossa identidade é a convicção de quem nós somos filhos. Segunda coisa, é a convicção que eu e você, nós somos favorecidos. Irmãos, acredite, Deus vai abrir portas extraordinárias diante de você. Irmãos, vocês vão ser levados a locais que vocês jamais imaginaram estar na sua vida. Vocês vão experimentar de portas, você fala assim, meu Deus, como eu estou vivendo o que eu estou vivendo. Sabe o que é isso? É favor de Deus na sua vida. Coisas vão acontecer de maneira extraordinária, rápida, que você vai falar assim, eu não sei. Eu só sei que eu sou favorecido. Isso é sinal da bênção de Deus, do favor de Deus na minha vida. Terceira coisa, a nossa identidade ela é definida também pela convicção de que fomos ungidos por Deus. No final, a terceira coisa que Davi fala, ele fala do ungido pelo Deus de Jacó. Irmãos, Davi sabia que Deus o tinha escolhido. Ele tinha convicção que Deus tinha chamado ele e que Deus tinha ungido ele. Quando essa convicção aconteceu? Quando Samuel ungiu Davi. 1 Samuel capítulo 16, verso 12. Diz o seguinte, Jessé mandou chamá-lo, era um jovem ruivo, de boa aparência, de olhos bonitos, e o Senhor disse, é esse, levante-se e unja-o com óleo. Enquanto Davi estava entre os seus irmãos, Samuel pegou a vasilha de óleo que havia trazido e ungiu. A partir daquele momento, o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Davi. E depois disso, Samuel voltou a Ramá. Irmãos, todos nós aqui precisamos ter convicção que fomos chamados e ungidos por Deus para fazer o que nós estamos fazendo. Você sabe que depois desse momento que Samuel unge Davi, a promessa é, eu estou te ungindo porque você será o próximo rei sobre Israel. Daquele dia até Davi se sentar no trono, se passaram aproximadamente 13 anos. Do dia que a promessa foi liberada, que a unção, através do óleo, foi liberada sobre a vida dele, até o dia do cumprimento pleno da promessa, aproximadamente 13 anos. Nesse período de tempo, Davi enfrentou lutas, perseguições, injustiças, foi muitas guerras, ele passou um monte de coisa. Sabe o que fez Davi não desistir?
em nenhum momento, é a convicção. Eu sei, eu tenho certeza. Deus me ungiu como rei. Ainda não chegou o tempo. Passaram-se muitos anos, mas uma hora vai acontecer, porque eu tenho plena convicção. Ele me chamou para reinar sobre essa nação. Aquela convicção, aquele momento, foi um divisor de águas. Aquilo definiu a identidade de Davi. Nos dias mais difíceis, ele tinha convicção. Deixa eu dizer algo para você. Uma das coisas que eu tinha mais crise na minha vida é se Deus tinha me chamado mesmo. Eu lembro que desde quando eu era muito novo, 12 anos de idade, eu tinha recebido uma palavra de Deus. Mas eu não tinha dado muito crédito àquela palavra. Eu já fazia parte da igreja, dos adolescentes, e nenhum dos nossos eventos alguém tinha profetizado sobre a minha vida. Mas eu não tinha dado muito crédito àquela palavra. Eu me lembro que eu fui crescendo, comecei a me relacionar, ia começar a me relacionar com a minha esposa, e ela é filha de pastor. E aí eu falei para ela antes de começar, eu falei, cara, eu não quero me relacionar com você. E ela falou, por quê? Eu falei, porque você é filha de pastor. E eu não quero me envolver com o ministério, eu não quero ter essa responsabilidade. Eu não sou pastor, mas só por se relacionar com a filha do pastor, eu vou ter que ter um padrão, se espera de mim uma responsabilidade, e eu não quero isso. Eu falei para ela, eu não quero. O tempo se passou. As coisas foram acontecendo, comecei a relacionar com ela. Comecei a liderar os jovens. E comecei a perceber que eu tinha favor. As células começaram a crescer, começaram a multiplicar, os cultos começaram a encher, as caravanas que a gente fazia, tudo começou a dar certo, fluir. Comecei a ter oportunidades, tinha encontro, eu pregava no encontro. Tinha culto de domingo à noite, eu pregava no culto de domingo à noite. E aí eu fui me reunir, no Rio de Janeiro a gente faz uma reunião de 3 em 3 meses, com os líderes que acompanham os jovens e adolescentes no Rio de Janeiro. Eu fui me reunir com eles. E aí sabe o que aqueles irmãos falavam comigo? Ah, mas você é privilegiado, né? O Rafael é mole, ele prega domingo à noite, ele prega nos encontros, mas também sendo genro do pastor, ué, assim é mole, até eu. E eu ria, eles me pegavam no meu pé por conta disso, eu ria, só que eu voltava para casa e ficava pensando, será mesmo que as oportunidades que eu estou tendo é porque eu sou genro do pastor ou porque Deus me chamou? Será que as portas que estão se abrindo para mim é porque Deus me ungiu ou porque eu sou genro do... Essa era a maior crise da minha vida. Irmãos, as coisas estavam crescendo, avançando, a rede estava bombando, mas dentro de mim eu não tinha certeza se era porque eu tinha sido chamado ou se era porque eu era genro do pastor. E aí em 2015 apareceu a oportunidade de eu ir para Goiânia para fazer um seminário pastoral. O pastor falou, você quer ir para Goiânia? Tem um seminário pastoral lá para fazer. Eu falei, eu quero. Ele falou, você quer? Eu falei, eu quero. E 2 anos para Goiânia, sair do Rio e ir para Goiânia, morar 2 anos lá e fazer o seminário. Falei, eu quero. E por que eu queria? Porque eu queria ir para um lugar onde ninguém sabia que eu era o genro do pastor. Irmão, cheguei em Goiânia, na cidade, eu não conhecia ninguém na cidade de Goiânia, ninguém. Para você ter uma noção de como é que é a nossa estrutura de igreja lá em Goiânia, são 30 mil membros em Goiânia que nós temos na igreja, dividido em 10 prédios. O nosso prédio principal, lá de Goiânia, cabe 7 mil pessoas no prédio. E eu cheguei para servir num ambiente como esse, sem conhecer ninguém lá. Irmãos, em menos de 3 meses, eu já estava pregando nos encontros, à frente de uma célula, as oportunidades já estavam acontecendo. Fiquei 2 anos lá. Depois de 2 anos, multipliquei, as coisas começaram. Eu tive plena certeza, plena convicção. As coisas estão acontecendo na minha vida, não é porque eu sou genro de pastor, aqui ninguém sabe. Os irmãos, depois de 2 anos, quando eu voltei para o Rio, alguns foram tirar férias lá em casa, no Rio de Janeiro, descobriram que eu era genro de pastor. Falou, por que tu nunca falou para a gente que tu era genro de pastor? Eu falei, porque você nunca perguntou, nunca precisou, para que eu ia falar? Não tinha necessidade, entende? Irmãos, olha aqui para mim, todos nós precisamos ter uma experiência de ter uma convicção. Eu fui chamado pelo Senhor. As coisas estão acontecendo na minha vida não é por conta de terceiros, é porque Ele me ungiu, é porque Ele me chamou, é porque Ele me separou, é porque Ele está liberando favor sobre as nossas vidas. E qual é o grande sinal de que Ele te chamou? Porque agora você consegue fazer coisas que você não conseguia fazer baseado na sua habilidade.
ou na sua força, no seu talento, ou no seu dom. Você não tinha capacidade de fazer. Irmão, o que eu estou fazendo aqui agora para você, eu jamais imaginei na minha vida estar fazendo. Jamais eu imaginei na minha vida ser pastor. Jamais, irmão, eu não conseguia. O Vinícius estudou comigo. Eu nunca apresentei um trabalho. Não sei como é que é aqui em Minas, aqui em Viçosa, mas no Rio de Janeiro, direto, você tem que ir na frente, mostrar o trabalho e falar em público. Eu falava, eu faço o trabalho todo, eu seguro a cartolina, mas não falo nada. Morria de vergonha, não conseguia abrir a boca para falar em público. Sabe qual é o maior sinal que Deus chamou? Porque Ele vai chamar você para fazer algo que você não tem capacidade de fazer pela sua força. Você não tem habilidade para fazer sozinho, você precisa da graça dEle na sua vida. Isso é sinal de que você foi chamado pelo Senhor. Quantos estão entendendo aquilo que eu estou falando? Diga amém. E por último, para nós finalizarmos, a nossa identidade, ela também é definida pelas experiências que temos com Deus. A última parte da sua identidade, Davi fala, do cantor dos cânticos de Israel. Irmãos, a Bíblia não dá o número exato de quantos salmos e de quantos cânticos Davi escreveu. Mas pesquisando, os historiadores acreditam que é em torno de 70 a 100 salmos e cânticos que Davi escreveu. E sabe qual é o conteúdo desses salmos, desses cânticos? Todos de experiências que Davi viveu com Deus. Ele era alguém que exaltava a Deus, ele adorava a Deus através dos seus salmos, através dos seus cantos. Ele tinha esse momento de contemplação com a presença de Deus. Davi falava dos seus erros, Davi falava de arrependimento, Davi falava dos seus sentimentos, Davi falava das suas guerras, de alegria, de vitórias, de conquistas, de tristezas. Todos os salmos e os cânticos foram frutos de experiências, de coisas que Davi viveu em Deus. Isso forjou, moldou, transformou a identidade de Davi por completo. Então assim, para você ter uma noção, eu vou só te dar um exemplo disso, que Davi era alguém que tinha experiências em Deus. A Bíblia diz que quando ele vai lutar, ele se oferece para lutar contra Golias. Olha aqui para mim, presta atenção. Quando ele se oferece para lutar contra Golias, Saul tenta impedir ele. Fala assim, você não vai dar conta de lutar com ele. Ele é um guerreiro valente desde a sua mocidade. Ele já é experiente em guerra, você é um moço. Você é um jovenzinho, você nem lutou ainda na vida. Sabe qual é a resposta que Davi fala para Saul? Ele fala assim, ó, o teu servo, quando estava cuidando das ovelhas do teu pai, veio um urso para tentar atacar uma das ovelhas. E eu fui lá e matei o urso. Depois passou um tempo, veio um leão para tentar devorar uma das ovelhas. Eu fui lá e eu matei também o leão. Aí que está o momento em que Davi diz sobre a experiência que ele teve com Deus. Ele fala assim para Saul: o meu Deus, ele me livrou das garras do urso e das garras do leão. E ele vai me livrar também da mão desse incircunciso também. Davi não estava falando de teoria. Davi estava falando de experiências que ele teve com Deus. Davi não estava falando de um testemunho que ele ouviu falar. Davi estava falando de algo que ele experimentou em Deus. E a experiência que ele teve em Deus formou a sua identidade. Ele era alguém confiante. Ele confiava em Deus. Ele descansava no Senhor. Ele sabia quem Deus era, porque tinha experimentado de Deus. Todos estão entendendo aquilo que eu estou falando? Irmãos, nós precisamos, para nossa identidade ser forjada, ter experiências reais com Deus, de conhecimento de quem Ele é. Em 2016, eu fui fazer uma missão de plantação de igreja em Santiago, no Chile. Fomos com um grupo de 50 irmãos para lá, para plantar a igreja. Ficamos 15 dias lá, evangelizando, fazendo casa de paz, visita, encontro com Deus. Foram 15 dias intensos, evangelizando. Em um dos dias, o pastor que era responsável pela missão falou assim para mim, não conheci o pastor, tá? Era a primeira vez que eu estava conhecendo. Ele falou assim, os irmãos vão para a rua evangelizar, e eu e você vamos fazer uma visita de oração pelo um senhor.
E eu falei, amém, pastor, vou com o senhor. Fomos no metrô e tal, fomos para um local, chegamos na casa de um senhor. O senhor estava com câncer, em um estado muito avançado. Estava deitado na cama, assim, ele não movimentava nada da cintura para baixo. E o pastor pregou para ele o evangelho, falou de Jesus para ele. Aquele senhor aceitou Jesus ali naquele dia. Irmãos, que mover. E aí o pastor falou assim, ó, nós podemos orar para que o Senhor possa curar você e você voltar de novo a movimentar, a ter movimento nas suas pernas. E ele falou assim, amém, eu creio, pode orar. E aí o pastor olha para mim e falou assim, então eu vou orar por uma perna e você ora pela outra. Deus vai curar esse senhor aqui agora. Eu falei, aleluia, glória a Deus. Irmãos, eu era seminarista, não era pastor, não era nada. Eu falei, aleluia, eu creio nesse Deus. Eu nunca vi nada parecido na minha frente, mas eu creio que Deus pode fazer. Começamos a orar, ele orando por uma perna e orando por outra. Falei, Senhor, eu creio. Na obra do Calvário, o Senhor falou que levou as doenças, as enfermidades. Irmão, comecei a declarar a cura, falar. Daqui a pouco, irmão, não deu uns 2 minutos. Eu olhei para o pé do homem, a perna que o pastor estava orando, não a que eu estava orando. Começou a movimentar e a mexer os pés. E quanto mais movimentar, mais nervoso eu ficava. Eu falei, Deus, o Senhor está curando, mas não vai curar pela metade, ele não vai sair manco daqui. Se está curando aquela perna, tem que curar essa perna aqui também. Comecei a orar, e nós oramos. O Senhor começou a movimentar de novo as pernas. O Senhor curou de maneira assim sobrenatural aquele rapaz. Nós fomos uma conferência em São Paulo. O nome do nosso grupo de jovens é Radicais Livres. Nós fomos uma conferência dos Radicais Livres lá em São Paulo. Irmãos, eu vi, ninguém me contou, eu vi. Nós oramos por pessoas, 2 cadeirantes levantaram da cadeira e voltaram a andar. 2. Eu não estou te falando de um evangelho de teoria, eu estou te falando de algo que eu vi, eu experimentei na minha vida. Nós não podemos mais ficar vivendo um evangelho só de teoria. Nós não podemos mais ficar contando testemunho dos outros. Nós precisamos ter experiências que vão formar e moldar a identidade de quem nós somos no Senhor. Você precisa entender isso, irmão. Eu experimentei da provisão de Deus, o Deus que me sustenta, em vários momentos que eu precisei de suprimento. Eu orei, eu clamei e Deus supriu a minha necessidade. Não é mais teoria, é algo que eu experimentei, que eu vi. Isso moldou a minha vida. Irmãos, eu experimentei do consolo verdadeiro, do consolador. Na noite que meu pai faleceu, eu vi o Espírito consolando a minha alma. Eu vi o Espírito enxugando as lágrimas do meu rosto. Sabe o que é isso? Experiências. Eu entendo, hoje eu posso falar com você com convicção. Sabe, um dos versículos que eu mais amo é: eis que estou convosco todos os dias da sua vida até a consumação do século. Não é teoria, eu vi. No dia mais sombrio, mais triste da minha vida, Ele estava lá. É verdade. Isso moldou a minha identidade. E é isso que eu quero falar para você. Chega de ficar contando testemunho dos outros. O Senhor tem experiências para você. O Senhor quer transformar e moldar a sua identidade. Ele quer se mostrar para você. Você sabe que não adianta eu tomar essa água aqui e contar para você como é que é. Eu tomar essa água não vai matar a sua sede. O que vai matar a sua sede é você tomar essa água. É você experimentar, é você beber. Então chega de evangelho de teoria. O Senhor quer que você experimente vida real com Ele. Então eu quero finalizar e eu queria que você ficasse de pé agora, mas não conversasse. Olha aqui para mim, que eu quero desafiar você a orar agora nessa noite. Sabe por quê? O que na verdade está faltando para muitos jovens e adolescentes é terem uma identidade enraizada, uma identidade sólida, uma identidade firme. Você sabe por quê? Qual é a maior crise deles? Eles não têm convicção de quem são. Alguns estão vivendo uma crise de homossexualidade, alguns estão vivendo uma crise de depressão, uma crise de ansiedade, é um monte de crise. Irmãos, olha aqui para mim. No fundo, qual é a raiz desse problema? Eu não sei quem eu sou, eu não sei qual é a minha identidade,
eu não sei de quem eu sou filho, eu não experimentei, eu não me sinto amado, eu não me sinto favorecido, eu não experimentei dessas realidades. É falta de raízes profundas. Outros estão sendo influenciados pelo ambiente onde estão. Se eles estão na igreja, então eles são crentes. Se eles estão no mundo, eles são como o mundo são. Eles vivem daquela maneira. Não difere em nada de um crente para um mundano. Olha aqui para mim, irmãos. A cisterna, ela não mudou a identidade de José. O Egito não mudou a identidade de José. A casa de Potifar não mudou a identidade de José. Aquela cadeia não mudou a identidade de José. Faraó não mudou a identidade de José. Não era o ambiente que contaminava José, era José que resplandecia no ambiente onde ele estava. Era alguém que tinha uma identidade firmada. Vai olhar lá na Babilônia, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego. Daniel orava 3 dias do dia. Saiu uma ordem, ninguém pode orar. Daniel falou, não pode não? No dia seguinte, abriu a janela, ajoelhou e continuou orando. Pode ter o decreto que for, mas a minha identidade não vai ser corrompida. Sadraque, Mesaque e Abednego, na hora que tocar uma canção tem que ajoelhar e tem que adorar a estátua. Tocou a música, nenhum deles ajoelharam. Aí tem o X9, foram lá falar para o rei, ó, tá tocando a música e não tá ajoelhando não. Ele falou, então tá bom, vou dar uma oportunidade para você. Irmão, presta atenção nisso. Eu vou tocar a música de novo e vocês vão ter oportunidade de se ajoelhar e adorar a imagem. E aí ele falou assim, ó, vamos ver se o Deus de vocês tem poder de salvar vocês da fornalha. Sabe qual foi a resposta de Sadraque, Mesaque e Abednego? Pode ser que o nosso Deus não nos livre da fornalha, mas fica você sabendo que nós não iremos nos prostrar e adorar a nenhum outro Deus que não seja o único Deus verdadeiro. E você sabe qual é o final da história? Não se prostraram, foram para a fornalha e não morreram. Sabe por quê? Era alguém que sabia a sua identidade, sabia quem era. Eu quero orar hoje com você e levar você a orar sobre isso, para que você tenha revelação de quem você é em Deus, qual é a sua verdadeira identidade. Você sabe que tem planta que a raiz é muito superficial, rapidamente você consegue arrancar e tirar a raiz toda. Agora tem árvore que nem o homem mais forte do mundo consegue arrancar, porque tem raiz profunda. Deus te chamou para ser alguém inabalável. Os ventos vão passar e você vai permanecer. As tentações vão vir e você vai permanecer, porque você sabe quem você é no Senhor. E eu queria orar pelos adolescentes, pelos jovens aqui presentes, que querem falar assim, Senhor, eu quero crescer em revelação de quem eu sou. Eu quero ter a minha identidade firmada no Senhor. Eu quero ter convicção, eu quero sentir o teu amor pela minha vida. Eu quero perceber o teu favor. Eu quero desfrutar de experiências com o Senhor. Se esse é o desejo do seu coração, eu queria que você fechasse seus olhos e levantasse uma das suas mãos aí no seu lugar. Fala assim, Senhor, eu quero viver isso na minha vida. Eu quero experimentar essa realidade. Eu quero desfrutar disso na minha vida. O Senhor me firme, o Senhor me leve a crescer, assim em profundidade no Senhor. Eu quero ter revelação, abra os meus olhos nessa tarde. Eu quero perceber o Senhor na minha vida. Eu quero desafiar você a fazer isso, meu irmão, minha irmã. Abra sua boca agora, comece a orar. Enquanto os irmãos vão tocar alguma canção aqui, eu quero desafiar você a orar. Esse é o momento seu com o Senhor. Eu quero desafiar você a falar isso, Senhor, abre os meus olhos. Eu não quero ser alguém inconstante. Eu não quero ser alguém que não tem convicção de quem eu sou. Eu quero ter clareza da minha identidade. Eu quero me sentir como quem é filho e filho amado pelo Senhor. Abra sua boca, meu irmão. Rasgue o seu coração, seja sincero com Ele. Seja honesto, fala, Senhor, até hoje eu não consegui ter convicção que eu fui chamado pelo Senhor.
Irmãos, eu sinto no meu espírito que o Senhor vai começar a liberar palavras específicas no coração de muitas pessoas aqui agora. Nesse momento, convicção, você não está aqui à toa, o Senhor chamou você, você foi escolhido a dedo pelo Senhor, o Senhor liberou unção sobre a sua vida. Isso, fale com Ele, fale com ela, com o Senhor agora, abre o seu coração. Isso, ore, ore. Ele sabe o meu nome, Ele sabe o meu nome, Ele sabe o meu nome, Ele sabe o meu nome. O Senhor está lançando fora toda a dúvida do seu coração, toda incerteza. Você não está sozinho nunca. Você não é um filho de alguém qualquer. Você é filho de Deus. Mas também não é um filho qualquer, é um filho, uma filha amada, preciosa pelo Senhor. Ele te ama de uma maneira sobrenatural. Ele te ama de uma maneira completa, independente dos seus erros, das suas falhas. Ele permanece amando a sua vida. Ele sabe o meu nome. Isso, deixa o Espírito tocar no seu coração agora. Deixa o Espírito formar uma identidade sólida dentro de você nesse momento. Uma identidade de um filho, de uma filha amada pelo Senhor. Tem ciúmes de mim, o seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então repete, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Essa revelação vai mudar tudo na sua vida. Se enxergue como quem é amado pelo Senhor. Você pode levantar suas mãos e declarar isso. Ele me amou, Ele me ama, Ele me amou. Cante isso nessa tarde.
Você vai ser tocado pelo amor do Senhor pela sua vida agora. Você vai ser envolvido por esse amor. E quantos irmãos vão continuar cantando essa canção? Você vai sentir o peso da glória do amor dele envolvendo a sua vida agora nesse momento. Vamos mais uma vez. Receba do amor. Receba do amor. Seja